boa noite a todos vocês. Estamos chegando com notícias aqui na Rádio SAP Deus é Fiel. É a estreia de Girando com a Notícia. E vamos às notícias em conjunto com a Rádio Web, a agência Rádio Web. E vamos às notícias. Um projeto técnico-científico mapeou as dimensões e padrões do acúmulo de resíduos nas praias brasileiras de São Paulo, Bahia e Alagoas. Os estudos realizados pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, em parceria com a Plastivida, concluíram que parte do lixo que chega aos mares vem do continente e que o problema está associado a fatores multissetoriais, como, por exemplo, má gestão de resíduos sólidos urbanos e falta de políticas de saneamento. O professor e pesquisador Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da USP, explica que o acúmulo de lixo nos mares traz consequências para a natureza, mas também para a economia das regiões. Os resíduos sólidos no mar, eles têm um problema muito grande quando eles são ingeridos pelos organismos, né? E quando eles são ingeridos, eles acabam levando os animais à morte ou à falta de capacidade de alimentação, que indiretamente pode levar à morte. Então tem uma série de efeitos econômicos, por exemplo, quando você chega numa praia e vê que aquela praia está cheia de resíduos e esses resíduos acabam afugentando os turistas. Por exemplo, a pesca fantasma é uma questão muito importante, que é causada pelas redes de pesca que são perdidas ou descartadas. E esse peixe que é pescado, né, chamado de pesca fantasma, ele não é utilizado para alimentação humana. O pesquisador ressalta que várias ações já estão em desenvolvimento para reduzir o problema. Entre elas, um plano de ação para o combate de lixo nos mares do G7. Outra iniciativa é o programa Pellet Zero, que realizou uma análise detalhada mapeando o entendimento dos diferentes processos de perda dessas partículas plásticas minúsculas, mas que podem contaminar e causar vários danos. O Fórum Setorial dos Plásticos por um Mar Limpo reúne no Brasil 16 instituições. A ferramenta pode ser acessada no site www.porummarlimpo.org.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. O mercado de produtos biológicos deve crescer 15% ao ano no Brasil dentro dos próximos 5 anos. O ritmo é 5 vezes maior que o do mercado de agrotóxicos convencionais. O controle biológico utiliza predadores, parasitas, fungos ou bactérias para combater a proliferação de pragas. Segundo o professor da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, José Otávio Menten, os números refletem uma mudança de mentalidade do agricultor brasileiro. Demonstrando a busca incessante dos nossos produtores de uma sustentabilidade na sua agricultura, envolvendo o manejo de pragas e sempre a busca equilibrada das opções mais eficientes, mais baratas e ambientalmente mais adequadas. As grandes propriedades de cultivo de soja respondem por metade dos agrotóxicos vendidos no Brasil. Na contramão deste setor estão os produtores de tabaco, que trabalham em pequenas propriedades da região sul do país. Segundo o presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, Hiroshink, a cultura é uma das que menos utiliza agrotóxicos no país, além de ser pioneira no incentivo ao recolhimento das embalagens dos produtos químicos. Alguns produtos são de ordem biológica, continua-se o estudo nesse sentido e também é importante citar que o que se faz na cadeia produtiva de tabaco é o manejo integrado de pragas. Ou seja, usar efetivamente o agrotóxico somente quando é necessário. E aqueles que ainda são usados, a gente naturalmente que daí faz todo esse programa aí de recolhimento, no sentido de que realmente o produtor fique com a sua propriedade limpa e de que ele possa ter muito menos riscos. O programa de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos completa 17 anos nesta segunda-feira.
Foi criado no ano 2000 pelo Sinditabaco, antes mesmo da lei que regulamentou a questão no Brasil. O projeto percorre 550 municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, facilitando a entrega do material para quem mora longe dos centros urbanos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. A Direção Investigativa Antimáfia da Itália publicou recentemente seu relatório semestral, no qual afirma que o crime organizado está cada vez mais envolvido com a política, a economia e o empresariado do país. A situação em Roma assusta as autoridades. Os grupos criminosos que atuam na capital italiana se assemelham cada vez mais às máfias da Sicília, da Calábria e da Campânia. A nossa correspondente em Roma, Gina Marques, tem mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia, Gina. Bom dia. O que diz esse relatório? Olha, o documento da Direção Investigativa Antimáfia, chamada também DIA, tem quase 400 páginas e faz uma análise do estado atual das máfias italianas e estrangeiras. Segundo o relatório, o crime organizado está se regenerando e não se limita só às tradicionais máfias do sul do país, como Cosa Nostra na Sicília, 'Ndrangheta na Calábria, Camorra na Campânia e Sacra Corona Unita na Puglia. As investigações ressaltam que estão nascendo outras organizações criminais, por exemplo, em Roma. No ano passado, um processo chamado Máfia Capital condenou a 20 anos de prisão 2 líderes de um grupo criminoso que saqueou os cofres da cidade de Roma. Este foi um dos maiores julgamentos de corrupção na capital italiana, que também condenou cerca de 40 políticos, funcionários e empresários. Mas apesar desse caso ter sido apelidado de julgamento como Máfia Capital, o tribunal não condenou nenhum dos acusados por associação mafiosa, reduzindo a gravidade das acusações. Mas esta foi uma decisão dos juízes, porque para a Direção Investigativa Antimáfia, esses métodos são mafiosos, sim, porque se baseiam em estreitos vínculos de parentesco e evidenciam um modus operandi similar ao das máfias tradicionais do país. E Gina, como é que atuam as máfias hoje na Itália? Segundo a Direção Investigativa Antimáfia, a Cosa Nostra, 'Ndrangheta e a Camorra e a Sacra Corona Unida conseguiram se adaptar às características socioeconômicas do território e unir seus interesses às quadrilhas nativas, que, embora diversas entre elas, em termos de modelos estruturais e do exercício do poder criminal, adotaram o modelo operacional da máfia. Ou seja, com a captura de muitos chefões, as máfias se regeneraram e fizeram acordos compartilhando interesses com grupos criminosos que não vêm da mesma família, como é a tradição mafiosa. O relatório diz ainda que Cosa Nostra, na Sicília, atravessa uma fase de transição depois da morte do chefão Totò Riina, o mais sanguinário dos mafiosos italianos, em novembro de 2017. Segundo este departamento de investigação, há um risco de que os atos de força devido às fortes tensões dentro da organização criminosa, e o departamento descarta que o sucessor de Riina, por exemplo, será o foragido Matteo Messina Denaro e prevê um comando compartilhado. E Gina, qual que é a situação das máfias italianas no exterior? A máfia mais ativa no exterior é a calabresa 'Ndrangheta. É também a mais poderosa e perigosa. Essa organização criminal tem uma ramificação mundial com várias atividades como tráfico de drogas, de armas, construções, lixo tóxico e outros negócios ilegais. A Cosa Nostra, na Sicília, nos últimos anos tem limitado suas ações para evitar a visibilidade e poder dar cobertura aos chefões foragidos. Já a Camorra napolitana continua forte principalmente no tráfico de drogas com a América do Sul e com a coleta ilegal de lixo. Uma das características da Camorra é que os chefes são jovens e destemidos e competem pelo poder com contínuas lutas locais e grande derramamento de sangue. O relatório também evidencia a atuação das máfias estrangeiras no tráfico de seres humanos no Mediterrâneo, um dos principais negócios para esses grupos. Ou seja, as viagens da morte entre a África e a Itália são organizadas, sobretudo, por marroquinos e líbios. E esse relatório, Gina, fala da América Latina?
Sim, o documento cita bases logísticas da Andrangheta e da Camorra na Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, México, Argentina, Bolívia e Brasil para armazenar cocaína destinada principalmente à Europa e aos Estados Unidos. O relatório fala também dos métodos de transporte da droga, por exemplo, aqueles que usam engolir os óvulos de cocaína para poder viajar. E existe uma estimativa econômica do que as máfias italianas faturam, Gina? O crime organizado é uma atividade ilegal, portanto é impossível um cálculo preciso. No entanto, segundo os investigadores italianos, estima-se que as máfias faturam por ano cerca de 150 bilhões de euros, o equivalente a 675 bilhões de reais. É realmente muito impressionante, Gina. Obrigada pelas informações. No Linha Direta de hoje, fomos até Roma conversar com a nossa correspondente, Gina Marques. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web. De Paris, Daniela Franco. O decreto que facilita a compra e posse de armas de fogo no Brasil, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira, divide opiniões. No documento, o presidente determina que cada brasileiro pode comprar até 4 armas de fogo no próprio nome e amplia o prazo de validade do registro da arma de 5 para 10 anos, passando a exigir a existência de cofre ou local seguro para armazenamento. Para Ariel de Castro Alves, advogado criminalista e membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo, vai ser difícil fazer o controle e saber se a residência ou estabelecimento comercial tem cofre ou não. Ele alerta que a medida deve agravar a violência no país, aumentando as taxas de feminicídio e os conflitos no campo. Nós temos a violência doméstica. As mulheres são as principais vítimas. Então, mulheres que hoje são agredidas poderão ser assassinadas. Então, certamente, nós teremos muito mais violência, muito mais assassinatos. Além disso, existe um menor controle, um menor policiamento nas áreas rurais. Então, todos os conflitos acabarão sendo resolvidos aí, entre aspas, através do uso de armas de fogo. Ainda segundo o advogado, a facilitação para ter uma arma de fogo em casa ou no trabalho pode estimular os cidadãos a saírem na rua armados. Jair Bolsonaro afirmou que esse decreto que flexibiliza a posse é apenas o primeiro passo e disse que deve facilitar também o porte de arma. A delegada e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Raquel Kobashi Galinatti, concorda com a medida que, segundo ela, viabiliza o direito à legítima defesa. É muito acertada essa medida do presidente Jair Bolsonaro, pois o Estado ele está cumprindo seu papel de Estado protetor. A partir do momento em que o Estado democrático dá crédito e confia no cidadão de bem, essa via de mão dupla também. Não basta só o cidadão acreditar no Estado. O Estado deve dar este crédito ao cidadão que comprova a necessidade e cumpra com aqueles critérios objetivos, pois antes os critérios eram subjetivos para a autorização da posse de arma. O decreto prevê que, ao analisar a declaração de efetiva necessidade apresentada pelo interessado, a Polícia Federal não pode mais discordar do pedido e deve presumir a veracidade das informações. O pedido de registro só deve ser negado pela Polícia Federal se o cidadão tiver vínculo com o crime organizado, substituir pessoa considerada inapta, deixar de cumprir os demais requisitos exigidos por lei ou mentir na declaração. A medida libera a solicitação da posse para proprietários de estabelecimentos comerciais ou industriais ou moradores de áreas rurais. Para a líder indígena Sônia Guajajara, isso representa uma grave ameaça aos índios e povos do campo. Então, isso aumenta muito a insegurança dos povos indígenas dentro dos seus próprios territórios, porque os conflitos já existem. Essa tendência agora de aumentar e com armamento, liberado, isso pode piorar muito mais. Então, os povos indígenas do Brasil estão totalmente ameaçados pelo próprio Estado brasileiro. Na madrugada da última sexta-feira, em Porto Alegre, cerca de 30 indígenas que vivem em um terreno ao lado de um empreendimento imobiliário foram ameaçados por 2 homens armados que dispararam para o alto. De acordo com o mapa da violência de 2016, o Estatuto do Desarmamento evitou mais de 130 mil mortes entre 2004 a 2014.